Oi, turma! E aí, como é que estão vocês? Certo. Ó, eu tô preparando esse material para vocês estudarem nesse período de aula. Como foi dito, eu consigo ver quem entrou, que horas entrou. Então, por favor, coloque os nomes de vocês. É o que vai dar presença para vocês, tá bom? Vamos fazer uma revisão rapidinha sobre geradores elétricos. Vou fazer algumas questões e aí vocês também vão fazer. Vamos lá. Primeiro, o que são esses geradores elétricos, né? Geradores elétricos são dispositivos, né, que conseguem transformar, converter um tipo de energia em energia elétrica. Tipo, a gente tem as hidrelétricas, a energia solar, as pilhas, as baterias, pegam energias não elétricas e transformam em elétricas. E aí, como é que a gente faz para calcular a tensão dessas energias, né? Que a gente chama essa tensão de força eletromotriz. A diferença de potencial das baterias são chamadas de força eletromotriz. A capacidade que ele tem em gerar energia elétrica em uma carga. A gente tem aqui, ele parte transforma em energia elétrica e parte em energia dissipada. Como é que a gente faz para calcular isso então? Pela equação do gerador. A gente tem que a tensão vai ser igual à força eletromotriz menos a tensão dissipada, no caso da própria resistência da bateria. Como é que calcula isso? A resistência do gerador vezes a corrente elétrica que passa por ele. Como a gente tem uma dissipação, a gente vai ter uma potência total, que vai ser a potência gerada pelo gerador, criada pelo gerador e produzida, né? E a potência útil, que vai ser utilizada por algum dispositivo, e a que é dissipada, que é perdida pelo sistema, tá bom? Essas aqui são formas de calcular essas potências. A gente tem a lei de Pauli, que nos dá num circuito como esse aqui, que é, no caso, a tensão do gerador. Quando a tensão do gerador é igual à tensão que passa no resistor, a gente consegue calcular a corrente que passa no circuito. Como? A gente pega o gerador e aqui, gente, quanto mais, se tiver outros geradores, é só somar, dividido pela resistência interna, isso em série, né? Se for um gerador em série, eu só faço somar. Se for um gerador em paralelo, vai ser igual. A gente vai ver lá na frente. E as resistências internas de cada gerador também a gente pode colocar a resistência equivalente aqui. E a resistência equivalente que é a quantidade de resistores que tem no circuito. Tem uma lâmpada, tem um ventilador, entendeu? Aqui, as associações desses geradores. Eu posso colocar eles em série, ó, perceba. E é sempre um lado positivo ligado com negativo. Positivo ligado com negativo, tá? Para que a gente consiga criar essa diferença de potencial. Mas eles estão ligados em série. E o ponto negativo ou positivo vai estar conectado com o lado negativo. Isso a gente chama de associação em série de geradores. Como é que eu faço para calcular a força eletromotriz resultante, equivalente dessa associação? É só eu somar. No caso aqui, ó, como eles têm o mesmo valor, é só multiplicar 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. E a resistência também, é só somar a resistência interna de cada um desses geradores. Qual é a vantagem dessa associação em série? Se eu quero fornecer alta tensão não, a maior tensão possível, eu tenho que usar associação em série. Já a associação em paralelo,
aqui a gente tem um detalhe, que é o seguinte. Se temos, por exemplo, pilhas de mesmo valor e eles estão em paralelo, ela vai gerar uma tensão no final igual. Ou seja, você bota 3 pilhas e não faz diferença, professor? Mas a resistência equivalente aqui dentro é muito menor do que a associação em série. Isso permite uma alta corrente passando, quer dizer, se eu quero o máximo de corrente possível para o meu sistema, é preferível usar a associação em paralelo, tá bom? Agora a gente vai fazer duas questões. Uma do ano de 2019, da Nacional do ano de 2019, e outra da Nacional 2020. A gente tem aqui eu estou usando a N3, tá? A terceira avaliação nacional do ano de 2019. Eu vou fazer essa questão aqui, questão 18, que diz assim. Vamos lá. Um circuito elétrico foi montado com 2 geradores iguais, cada um com força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,5 ohms, associados a um resistor de 9 ohms. A seguir foram conectados 2 medidores ideais ao circuito, conforme o esquema. Tá vendo aqui e aqui. Aqui é um amperímetro e aqui é um voltímetro. Ele quer que a gente saiba qual é a medida do amperímetro, ó, corrente elétrica passando, e a do voltímetro. Então, a gente precisa calcular o valor da corrente e do voltímetro. A gente pode usar a lei de Euler, porque a gente tem as forças eletromotrizes, as suas resistências. Gente, aqui tá errado, tá? Aqui é para ser 0,5 também. Que ele falou que eu tenho todos os dois têm a mesma resistência interna associada a um resistor de 9 ohms. Aqui era para ser 0,5, eles colocaram 5. Então, vamos lá, vamos calcular isso aí. Já está aqui, já está aqui nosso circuito para a gente observar e anotar as coisas. Primeiro eu quero a corrente. Como é que eu posso calcular a corrente? Eu tenho que corrente pode ser calculada como a força eletromotriz equivalente dividido pela resistência interna equivalente dos geradores, mas os resistores, a resistência dos resistores em equivalente. Nesse caso aqui a gente só tem um, então não precisa somar, né? Mas se eu tivesse outros resistores em série, eu poderia somar, ou em paralelo, fazer a continha bonitinha em paralelo. A gente vai ver um exemplo disso. E a gente tem aqui, ó, aqui é para representar um único gerador. Eles colocam separadinho para a gente saber quem é esse risinho. Eu tenho, ele está em série, ó. Perceba que o fio é contínuo aqui. Eles estão em série, também a questão fala. Então, se ele está em série, para que eu calcule a força eletromotriz, ou FEM, força eletromotriz equivalente, é só somar 1,5 mais 1,5. Então, a força eletromotriz total, ou melhor, equivalente, é igual a 1,5 mais 1,5, que é igual a 3. Apesar do nome força eletromotriz, é bom enfatizar que se trata de uma diferença de potencial e a gente coloca em volts. E a resistência interna deles, equivalente, como está em série repetindo, é só somar 0,5 mais 0,5, que é igual a 1 ohm. E agora é só substituir na nossa formulazinha. Minha força eletromotriz equivalente é igual a 3 volts. Aqui é 1.
Aqui é 9, que a questão já disse. Ficou 3 sobre 10, que vai dar 0,3 amperes. Então, a velocidade, a corrente é de 0,3 amperes, certinho? Calculamos a corrente. Calculando a corrente, gente, num circuito em série, essa corrente é constante. Então, a corrente que passa por aqui, ó, é igual a 0,3. Então, eu tenho uma corrente passando por aqui de 0,3 no resistor. Então, esse voltímetro vai medir a tensão elétrica dessa corrente passando por esse resistor. Como é que a gente calcula tensão elétrica? Tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente. Quem é a resistência? 9. E quem é a corrente? A gente acabou de calcular, é 0,3. E isso vai ser igual a um momento, por favor, 2,7 volts. Como as meninas da minha época diziam, fim por fim, feito por mim. Senhor, eu acho que é um sinal. Tá? A gente calculou aqui a corrente 0,3 ampere e a tensão 2,7 volts. Vamos fazer agora do simulado. Esse daqui é do ano de 2020, né, gente? Isso, a gente fez 2019, agora a gente vai fazer 2020. A questão 17 também é N3, tá? Então, a nossa avaliação N3, na Nacional N3, do ano de 2020. Um gerador de eletricidade de força eletromotriz 120 volts e resistência interna de 3 ohms alimenta um circuito contendo dois resistores 6 e 18 ligados conforme a figura. Ó, a intensidade da corrente indicada na figura é de... Ela quer que saiba a corrente que passa aqui. Vou aproveitar a imagem para anotar os dados que a questão me deu. Eu tenho uma força eletromotriz. Deixe-me ver, para não esquecer. 18. Nesse caso aqui a gente só tem ele mesmo, né? 18 volts. É isso, Joyce? Não, não é 18 volts. 120. 120 volts. Uma resistência interna de 3 ohms. Aqui é 6 e 18, não é isso? 6 e 18. Ele quer que calcule a corrente. Ó, repetindo, corrente é igual a força eletromotriz dividido pelo o Rzinho equivalente, mais o R dos resistores também equivalente. Aqui a gente está na vantagem, né? Porque a gente só tem um gerador, aqui também só tem, como tem um gerador, só vai ter uma resistência, mas a gente tem um R equivalente. Temos resistores em paralelos aqui. Como é que a gente faz para calcular o R equivalente de resistores paralelos? A gente faz o seguinte: temos que 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1
sobre R equivalente, vou substituir os valores agora. É igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre 18. Aí precisamos tirar uma MC. Qual o número que eu consigo dividir tanto por 6 quanto por 18? O próprio 18. E vai ficar assim, ó. 18 dividido por 6 é 3, e 3 vezes 1 é 3. Mais 18 dividido 18 é 1, e 1 vezes 1 é 1. Ficou igual a 4 sobre 18. E aí eu faço o seguinte, eu inverto aqui e inverto cá ao mesmo tempo. Fica então R equivalente é igual a 18 por 4, que é igual a 4,5 ohms. Tá? Aqui é para calcular o R equivalente. Agora eu vou substituir todas as informações lá na nossa fórmula 1. Muito linda. Meu I vai ser igual a 120 dividido por 3 mais 4,5, 120 dividido por 7,5. A minha corrente vai ser igual a 16 amperes. Tá? E aí a gente tem os nossos... Professora, se a gente tivesse mais de um... Se a gente tivesse, por exemplo, aqui em paralelo. Aqui em paralelo, se eu tivesse outros geradores em paralelo, a tensão seria a mesma, 120. E aqui a gente teria que fazer o mesmo processo que esse. Só que a gente fez para os resistores, a gente faria isso aqui para as resistências internas dos geradores. Certo, gente? É isso aí. Deixe eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Esse aqui é o que tem para vocês lá. Tem uma área colaborativa. Se abrir, dá tudo certo. Que é o que a atividade que vocês vão ter que fazer depois desse vídeo. Assistir esse vídeo, tem algumas atividades para fazer. Alguns de vocês já fazem isso, já mexeram com esse NeoPod, outros não, né? Mas é bom, porque eu vou fazer a chamada de vocês por aqui. Então, aqui vocês têm diferencia a associação de geradores explicando a vantagem e a desvantagem. Vocês podem tanto escrever aqui bonitinho, quanto vocês podem escrever no caderno, tirar uma foto e fazer um upload por aqui. Aqui mesmo você joga nada, tá bom? A mesma coisa nesse daqui, nesse quadro. Aqui a gente tem opções de escrever mesmo. Tem a atividade aqui. E aí vocês escrevem. Eu vou botar a atividade. E temos o terceiro, que é um joguinho. Quem tiver a melhor colocação nesse joguinho aqui, tem um prêmio, tá? Beijo, gente. Até a próxima.